É impossível me calar. É impossível ver tantas mentiras, falsos ensinos, falsos mestres, falsos irmãos, falsas palavras que esses homens fazem com que a palavra de Deus seja distorcida na boca de quem nem ao menos sabem o que é piedade. É impossível saber que nós e nossos pais fomos enganados no início pelos homens quando os mandamentos de Deus eram trancados com chaves pelos próprios homens, que naquela época esses homens já eram chamados de homens de Deus, e mentindo sobre a salvação, enganavam descaradamente a nossos pais. É impossível saber dessas coisas e não falar tudo que hoje sei e aprendi a respeito desses estúpidos ensinamentos, mudando a forma de Deus incorruptível para corruptível, como o apóstolo relatou aos romanos. É impossível ver que ainda hoje os mesmos homens fazem da palavra de Deus uma forma de troca por dinheiro. Sim, usam essa palavra para pregar como forma de ensinamento, mas são os mesmos ensinamentos que outrora eram ensinados em erros e hoje mudaram até para pior. E ainda assim, para isso, você tem que pagar. É impossível ver tantas besteiras e ficar calado. É fora de sentido quando os pregadores tiram das escrituras coisas que, como já esquecidas por Jesus, mas em desobediência ainda fazem e dizem ser mandamentos de Jesus. Dizem que Santa Ceia é o grande mandamento para termos parte com Ele, como se o pão da vida se transformasse em um pedacinho de pão feito por mãos, desfazendo assim do verdadeiro pão que desceu do céu. E o sangue derramado na cruz não foi o suficiente para entender que, por amor, foi dado seu sangue, e que esse mesmo sangue já nos resgatou da morte. Dos erros seguem errado. Quando aprenderam com uma tal de língua estranha, dizendo ser pentecostais, quando na verdade nem sabe o que é Pentecostes. Invenções. E dessas invenções inventaram também um tal de dormir no espírito, subir, rir, dançar, pular e cair no espírito, quando nem mesmo Jesus e seus apóstolos chegaram ao menos perto dessas loucuras, mas pelo Espírito Santo pregavam a palavra. Simplesmente pregavam a palavra, não como hoje, uma verdadeira confusão. É impossível ver tantas mentiras e fechar os olhos. Até dizem que sem o batismo não veremos a Deus. Enganam e são enganados pelos seus próprios entendimentos. De sábios tornaram-se loucos. É impossível ouvir, tapar os ouvidos, fingindo ser surdo. É impossível quando vejo homens dizendo sou de Deus, mas induz o irmão a levar suas cargas, porque quando é cobrado os dízimos nas igrejas, você está compartilhando com suas cargas, ou melhor dizendo, com suas sujeiras. É impossível ver que o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, eles manipularam a palavra dizendo que o versículo foi escrito para nós. Não são ordens de Deus para nós, mas sim para os sacerdotes. É impossível ver e ouvir tudo isso e me calar. E se me calo, é como se eu também fizesse parte dessas estultices, porque não são mais contados nossos verdadeiros guias. Aqueles que apanharam, foram presos, passaram fome, não tinham onde morar, e em prisões e em perseguições, foram até cerrados pelo meio. É impossível ver que hoje os que são chamados nossos guias não são comparados em nada, absolutamente em nada, com os nossos verdadeiros guias, que nos ensinou a palavra. Sim, essa mesma palavra que temos em nossas mãos, as Escrituras, que até ela mesmo foi adulterada pelos líderes do nosso passado, antes até do nosso nascimento. É impossível saber que a palavra foi adulterada e, sabendo tudo isso, ainda me calar. Se trocaram a palavra, imagina o nome do autor. Talvez por isso os profetas, os apóstolos, foram todos mortos por dizer a verdade, porque o que se achavam donos, os donos da verdade, foram os que os mataram. Possível não saber isso.
Jesus foi morto em nosso lugar e foi ressuscitado para que nós, em seu lugar de morte, aprendamos sobre a vida, sobre o amor, a piedade, a compaixão, coisas essas que não são mais ensinadas. Por isso, quando vejo esses homens mentindo, enganando, distorcendo as Escrituras, eu me lembro da passagem do apóstolo Paulo quando diz para Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia. É impossível ser covarde. Covardes? Covardes são esses homens que, em seu mundo de ganância e roubo, aos homens que são justos, fazem da piedade fonte de lucro. É impossível saber desses covardes, os desaceios que eles promovem para se darem bem na vida e de forma eloquente. É impossível ver tudo isso e não reagir. É impossível ver homens que inventam a palavra e depois fogem, como relata João em seu evangelho sobre o ladrão. E com seus conselhos absurdos de homens, não deixa ninguém saber da verdade. Nem eles entram no reino de Deus e nem deixam entrar aqueles que querem entrar, fazendo assim com que a palavra seja cumprida, como o que o próprio Jesus disse: e surgirão falsos profetas e falsos mestres. É impossível saber desses falsos e me calar. Foi a mim e a você a quem Jesus disse: ide e pregai. É você a quem ele disse: vinde a mim os que estáis cansados. Somos nós a quem ele disse: eu sou o pão da vida. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque para Deus nada é impossível.